Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela Tua graça, pela Tua paz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor profundo, revelado, manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos, nossos ajudadores, intercessores, os irmãos da nossa comunhão. Obrigado pelos meus alunos, meu Senhor, os meus ex-alunos, meus filhos e filhas na graça. Senhor, abençoa os meus irmãos, os casais com seus filhos criados, os casais com filhos em formação, casais sem filhos. Abençoa, Senhor. Guarda os meus irmãos na cidade e no interior. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É uma bênção para mim. É uma bênção para você. A gente ter a palavra, a gente crer na palavra e a gente fazer uso da palavra. Uso próprio, uso pessoal. Eu sempre leio e sempre aprendo. Eu consulto, eu tenho uma boa literatura. Na época da minha formação, eu cheguei a formar uma biblioteca com 1.000 e poucos volumes. Depois eu comecei a ajudar os outros e nós formamos, inclusive, eu dei a ideia e dei contribuições para iniciar bibliotecas de jovens, bibliotecas em alguns lugares. E, por incrível que pareça, não me fez muita falta. Não me fez muita falta. Ainda tenho boa quantidade e vou também oferecer para alguém. Eu quero fazer alguma coisa. O tempo se abrevia e a gente tem que trabalhar. Bom, hoje nós vamos meditar, meus queridos irmãos, num texto muito profundo. Isaías, capítulo 3. Uma linguagem celestial que pessoas desonestas com Deus, pessoas desligadas, desviadas, pessoas em desarmonia com a palavra não iam entender. Judá tinha alcançado uma alta condição social, muita prosperidade, muita... Aí é que não dava para entender mesmo. Imagina o povo prosperando, esquecendo os compromissos, esquecendo a pureza, a simplicidade, a dignidade, e receber uma mensagem dessa. Isso aí, né? Não sei para que é, não. Vamos meditar na palavra. Isaías 3, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Você certamente terá o benefício do aprendizado. Eu sou feliz com Deus porque aprendo sempre e não desprezo a oportunidade de crescer um pouquinho nisso cada dia. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices, e o eloquente. E dar-lhes-ei mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém for ter com o seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso príncipe,
e toma sobre a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou vestido algum. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os seus olhos da sua glória, os olhos da sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas obras se lhe dará. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, uma nação próspera, um reino próspero. Nos dias do profeta Isaías havia muita prosperidade. Houve muita prosperidade. Havia tanta. Eles haviam crescido tanto, desenvolvido tanto, que sofreram muitas opressões. Sofreram muitas opressões, mas aquela área foi sempre muito disputada mesmo. E o povo, o chamado povo de Deus, o suposto povo de Deus, tomara aquela terra como herança, porque Deus deu. Isto é, para quem não acredita na Bíblia Sagrada, é uma loucura. Mas para quem acredita na Bíblia Sagrada, aí nós temos milhões, ou teríamos milhões de razões para acreditar, entende? Deus tirou Abraão da terra dele, levou para a terra de Canaã, mostrou a terra de Canaã, fez ele habitar como peregrino na terra de Canaã e prometeu a ele: a tua descendência vai dominar isso aqui, mas é na 4ª geração. Aí o Jacó desce para o Egito com a sua família, filhos, netos, noras, genro e todo mundo, 70 pessoas. José já estava lá porque Deus providenciara a sua ida, e os israelitas estão na terra prometida. Só que eles estão agindo de uma forma tão perversa. A prosperidade subiu para a cabeça, como aquele rico que enrica e pensa que é dono do mundo. A prosperidade subiu para a cabeça e eles ficaram indiferentes na fé, ou formalistas. Era uma fé formal, querendo ser igual aos outros, é tanto que isso já vinha de longe. Pediram um rei na época do Saul e disseram: nós queremos ser igual aos outros. Deus criou eles para ser diferente e eles, teimando, queriam ser igual aos outros povos. E o profeta de Deus começa essa mensagem. Eu louvo a Deus porque Deus me deu um pouquinho de entendimento, com base também no muito esforço, no muito estudo, um pouquinho de entendimento. Mas olha como o profeta começa. Porque eles falaram contra Deus, fizeram muitos males e tiveram muitas atitudes nocivas. Este capítulo 3, o profeta começa dizendo: porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, ou seja, Deus vai tirar a liderança política e a liderança espiritual, o bordão e o cajado. Todo sustento de pão e toda sede d'água. Aqui já está falando de guerra, de fome, de miséria, que o cativeiro, que a opressão, primeiro o cerco dos babilônios causaria.
Imagina isto, isso aqui é quase 200 anos com antecedência Deus falando, porque Deus tem, na sua natureza, ele é longânimo. No versículo 2, falando ainda das coisas que desapareceriam, também tirarei o valente e o soldado. A sociedade seria dizimada. Tirarei o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião. Ia ficar o quê? Ia ficar só a ralé. No versículo 3, continuando com esse absurdo, diz: o capitão de 50 e o respeitável. Não é capitão, mas é uma pessoa, é uma sumidade, é uma dignidade, é um proprietário, é o produtor. Tirarei o capitão de 50 e o respeitável, o conselheiro e o sábio entre os artífices, e também o eloquente. O que seria o eloquente? Aqueles que o rei escalava para ser, como hoje existem os porta-vozes das lideranças políticas, sociais. O líder, o porta-voz do reino, o porta-voz da presidência, o porta-voz da. O eloquente aqui era os que expressavam o sentimento da nação, o sentimento do reino, diante de uma autoridade, diante de um conselheiro, diante de uma embaixada, um embaixador. No versículo 4 diz: dar-lhe-eis mancebo por príncipes e crianças governarão sobre eles. Aqui também é um enigma. Mas quando aconteceu o desastre com a Babilônia destruindo Jerusalém, levou o rei, levou os príncipes. Primeiro foi a primeira deportação, a segunda deportação, e na terceira deportação foi a destruição de tudo. Então não ficou ninguém influente, não ficou ninguém preparado intelectualmente, só ficou realmente o povo comum. Só o povo comum. E o versículo 4 diz: mancebos seriam dados por príncipes e crianças governariam, ou seja, o sujeito sem experiência nenhuma, nunca foi encarregado dos negócios do reino, nunca foi encarregado dos negócios de nada, sem experiência nenhuma, porque todos os experientes, todos os profissionais, todos os que poderiam oferecer resistência ao império da Babilônia foram deportados na primeira ou na segunda ou na terceira, quando o rei foi levado amarrado com os príncipes. No versículo 5 diz: e o povo será oprimido. Aí clareia o problema. O povo será oprimido, um será contra o outro. A verdadeira desordem no caos. O caos político, social, o caos verdadeiro com os invasores, com a nomeação pelo imperador, o rei da Babilônia, ia colocar fantoches. Então seriam oprimidos um contra o outro, cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião. Os velhos tinham morrido, a maior parte tinha sido totalmente abandonados, que não morreram na guerra, morreram de abandono. E aqui, algum que sobrasse, um menino não teria o menor respeito. Ninguém em estado de miséria, com fome, ninguém em estado de perturbação social respeita nada. Um menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre, ou seja, o perverso sem freio, sem justiça, sem nada que pudesse intimidar, ia fazer toda a maldade. E o vil contra o nobre aqui não é que tivesse que restasse alguém da nobreza, mas era
O ordinário, aquela velha história de Brasil hoje. O desocupado, o perverso, o pervertido, o criminoso contra o cidadão. O versículo 6 diz: quando alguém for ter com seu irmão, quando alguém. A falta será tão grave, a ausência de liderança, a ausência de domínio. É um negócio tão sério que vão pedir: ó, você que ainda tem roupa, você que tem roupa, represente a gente, seja o nosso príncipe. Nos ajude nesta ruína. Aí ele lamentará, vai levantar a voz e vai dizer: não posso ajudar, não posso ser médico. É meio enigmático aqui, porque ele não era médico mesmo. Eu não posso curar essa ferida. Eu não posso ser médico, eu não posso ajudar nesse momento de dor. Em minha casa não tem pão, não tem vestido algum, só tem essa roupa aqui e tal. E não me ponhais por príncipe do povo. O problema é consequência. Jerusalém tropeçou e Judá caiu. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pela palavra santa, palavra clara, palavra maravilhosa, principalmente para quem tem o Espírito de Deus, para quem tem comunhão com Deus, para quem busca a presença de Deus. Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Eles estão afrontando a presença de Deus. O parecer do seu rosto testifica contra eles. Eles não têm prazer na lei do Senhor, não buscam o Senhor, eles não têm nenhum interesse no bem. O parecer, o aspecto deles testifica contra eles. E os seus pecados agora são publicados, como Sodoma fazia. Publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Sempre houve maldade, perversidade. Olha, Abraão foi tirado da sua parentela por causa da perversidade. Depois de tantos anos, Deus fala com o Jacó, o neto de Abraão, e ele diz: tire os deuses de vossas tendas. Ainda tinha a vocação para o mal, ainda tinha a tendência para a infeliz idolatria. Está lá no Gênesis. Então aqui diz que eles não dissimulavam os seus pecados. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei ao justo, mas tem uma esperança. Sempre tem uma luz. O versículo 11 diz: ai dos ímpios. Ai dos ímpios. Mas olha o 10. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque os justos comerão do fruto de suas obras. Em qualquer terrível situações, vai ter alguém temendo, alguém buscando a Deus, alguém voltando-se para o Senhor. Então, o versículo último diz: ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos vai ser terrível. A recompensa de suas obras, a recompensa das obras de suas mãos, vão receber. Então, dizer ao justo, bem lhe irá, porque você vai receber a recompensa das suas obras. E advirta o ímpio, mal vai acontecer, mal lhe irá, porque não tem temor de Deus. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa. E eu ensino a gratidão e eu sou muito grato. A nossa intercessão, a minha intercessão hoje é pela família do irmão Enoque, a família Cândido Pessoa, uma família numerosa, e
todos tributaram, a maioria tributaram, todos foram tributários na igreja do Senhor e ainda restam a maioria. Vamos orar por eles, irmã Enoque, a irmã Edilce e a família. Bendito Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença. Te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação, pelo Teu cuidado paternal, pastoral. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos. Toma cada vida em Tuas santas mãos, crianças, jovens e adultos. Agora eu te apresento, Senhor, a irmã Enoque, a sua esposa, a sua família. Meu Senhor, chama a reconciliação os que estão afastados. Enche de graça, de vitória, de vigor, de alegria os que estão te servindo, os que te amam, os que estão na tua casa. Ah, Senhor, tu és testemunha fiel do que foi feito, meu Senhor, por aquela família na tua obra, desde a vajota, desde o passado. Ó Deus, continua operando pela tua bondade. Tu és maravilhoso, gracioso e galardoador dos que te servem. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.